Erev Tov, calendário da Bíblia 1 oficial, estamos de volta, um pouco atrasados aí conforme as promessas que fizemos, já entramos aqui pedindo perdão por o atraso, inclusive esta live de hoje, essa videoaula, era para ser no dia 6 para o dia 7 de setembro, uma data festiva comemorativa. Como vocês podem ver aí, nós temos em primeira mão a bandeira dividida aí, Brasil e Israel. Por que será isso, hein? Vamos saber já já. No decorrer dessa aula você vai ver quão tamanha a importância dessas duas bandeiras estarem aí se cruzando, estarem unidas, porque na verdade a história por trás da história e a história que revelou que essa história chegaria até nós. Graças a Deus por isso, né? Vemos aqui o calendário mais antigo do mundo, judaico Brasilai. Por que será, né, Brasilai? No decorrer desta aula nós vamos ver a história por trás de a história. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Creio que aí já podemos perceber, né? A união destas duas bandeiras na tela principal aí. Você já começa a compreender o porquê dessas bandeiras estarem assim unidas. Você vê o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo. Então nós vemos aí o cumprimento da sua palavra, que ele disse que o seu evangelho chegaria até os confins da terra. Disse mais aos seus discípulos que isso seria o cumprimento, a plenitude dos tempos. Estamos vivendo os últimos dias, já adentramos aí ao 7º dia de Deus. Estamos vivendo este calendário mais antigo, calendário judaico, e alcançou aqui o Brasil, né? Vamos ver no decorrer desta videoaula, aula abençoada por número 7, recompensa, vitória, plenitude de Deus, esse número significa. Nós vemos a grandeza de Deus através desse número, né? Porque ele fez ali, criou os céus e a terra e tudo que há, em 7 dias. Criando ali a primeira semana da criação, na qual ele criou todas as coisas, inclusive o calendário. Mas por que vamos ver no decorrer desta aula que é o aniversário deste calendário? Porque esta videoaula seria no dia 6 para o dia 7 de setembro. O que isso tem a ver? Já quero lhe dizer aqui que nós estamos falando da terra abençoada, terra de artista, terra cultural, a terra do Rei do Baião, por assim conhecida, até do outro lado do mundo, pelo sucesso que fez Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Então essa terra nossa abençoada, terra cultural, terra de artista, na qual esta bandeira de Israel está aí, unida porque tem sido também alcançada. Algo vindo lá de Israel nos alcançou aqui, os confins da terra. Essa terra abençoada. Cumprimento da palavra de Yeshua, que seria primeiro em toda a Judéia e depois Samaria e até os confins da terra. Como podemos ver na tela aí, o cumprimento da sua palavra. Yeshua, a história, que veio antes da história, antes do princípio. No decorrer desta aula, vamos estar falando sobre tudo isso e vamos entender perfeitamente o projeto, o plano de Deus. Agora este calendário está comemorando
no dia 6 para o 7 de setembro. A videoaula está um pouco atrasada, como já expliquei, mas vou ditar esta data para ficar aqui marcado na vossa memória a grande importância desta data. Na verdade, esta terra nossa, terra querida, terra do Rei do Baião, cidade de Exu, Pernambuco, está comemorando os seus 114 anos de emancipação. Aqui nesse nosso amado Brasil, terra amada, esta terra, ela teve o seu descobrimento no dia 22 de abril de 1500. Já quero trazer à sua memória a história. Em 1500, uma grande história por trás da história existe, né? Quando nós pesquisamos e buscamos conhecimento, nós vamos ver que por esta data chegava aqui muitos judeus, muitos israelitas importantes, homens que estão por trás dessa história, que ajudaram a construir essa história do Brasil. Todos conhecem, né, a madeira, a famosa madeira, que daqui do Brasil muito se extraiu. Pau-Brasil, né, o pau Brasilai, que assim, segundo a história, por trás da história, foi assim chamado, né, porque tinha um comerciante, por sua muita influência, e por comercializar a madeira em outros estados lá fora, em outros países, melhor dizendo, em outros países lá fora, se chamava ele Basilai. Nós vemos na passagem bíblica de Davi, quando fugia do seu filho, Absalão, e ali ele era apedrejado, por agora está em uma posição inferior, perseguida por seu filho, o seu reino estava ali sendo posto em dúvidas. Então foi o Basilai que lhe ajudou, não o mesmo Basilai, é claro, né? Mas por esse aqui ser israelita, o Basilai que chegou até Israel, botaram em homenagem a este homem, segundo a história por trás da história, botaram, ficou conhecido aquela madeira, a madeira do comerciante Basilai, né? O pau Basilai, e chegou a ser o pau-brasil. E a história por trás da história diz que vem daí o nome Brasil, veio de Basilai. Muitas histórias, são muitos ramais, sabemos que nem todas as fontes são confiáveis, mas é a história por trás da história, que chega até nós no ano de 1500, homens famosos, grandes homens, que o próprio Pedro Álvares Cabral, diz que ele também era judeu, assim como muitos judeus, porque nesta data de 1500 houve uma grande perseguição aos judeus, e grandes e pequenos veio até o nosso Brasil, né, no chamado descobrimento do Brasil. Apesar que este descobrimento, eu não concordo muito com esta palavra, porque na verdade já havia, né, os índios nativos desta terra. Inclusive na nossa terra aqui era a tribo Insu, ou Ansu, que veio dar-se o nome de Exu em homenagem a esta tribo. Muitos levam este nome com significado a outras coisas que nem quero citar. Mas na verdade foi uma homenagem à tribo Ansu, uma tribo de índio que aqui habitaram. Há muito tempos atrás, em 1500, do nosso calendário atual aqui, o calendário gregoriano, Gregório XIII, né? Gregório XIII, que reformou o calendário de Júlio César, imperador, grande líder romano, que já extraiu também a sua base, a base para o seu calendário, no calendário judaico, é levado à fonte das fontes de todas as ciências, de todo o conhecimento, assim também como a fonte do calendário, né? Que partiu de Bereshit, na primeira semana de Gênesis, na primeira semana,
onde ali o Criador revelou o seu calendário no quarto dia, no dia 4. No dia 4 da sua criação, ele criou o calendário. O calendário foi conhecido depois, o calendário judaico, porque eram os judeus, eram os israelitas, que se regia por este calendário a contar desde Adão, né? Desde o primeiro homem. Na verdade, ele foi criado no dia 6, mas o calendário vem desde o dia 4, quando Deus ali formava dia após dia, tarde e manhã, porque assim é no calendário judaico até hoje, começa-se pela tarde, e por isso nós vemos aí que o dia 6 de setembro do nosso calendário, comemorava-se às 6 da tarde, a passagem, a entrada, passagem e entrada do novo ano, né? Ali, para os israelitas, o calendário judaico ali estava findando e reiniciando um novo ano, né? Então nós vemos aí que esta data, ela veio a coincidir com o nosso 7 de setembro aqui, aniversário da nossa cidade. Por isso estou trazendo aqui um pouco da história, por trás da história. A independência do nosso Brasil em 7 de setembro também, né? Coincidiu com o aniversário aqui, que vem a ser no dia 8 de setembro, a data da emancipação da nossa cidade, Exu, Pernambuco. Então são datas aqui que me achei por bem de trazer essas bandeiras unidas, porque aqui foi descoberto o Brasil, conforme colocaram esta palavra, né? Descoberto. Já não estava coberto, nem encoberto, porque já tinha habitantes nesta terra. Então nós vemos aqui que, segundo a história, por trás da história, veio muitos judeus para a nossa terra. E inclusive a raiz da minha família é de Paraíba, Patos Pinhara, na Paraíba, onde diz também que se desembarcou muitos judeus, por ser uma cidade marítima, né? Então diz que ali desembarcou muitos judeus, e por aqui, segundo a história, por trás da história, muitos judeus aqui no Nordeste, no princípio, desembarcou nesta terra abençoada. Então tem muito a ver, né? Quando nós vemos aqui muitas coisas através da história, atrás da história, tem muito do judaísmo aqui. E os brasileiros são amigos dos judeus, são amigos de Israel, são amantes desse povo e temos um respeito muito grande. Apesar que existe alguma divergência da parte da crença, como cremos, uns, no caso os judeus, eles creem somente em Deus, e nós, não todos hoje, né, não é unânime, porque já existe grande parte, muitos segmentos, que estão também aderindo ao cristianismo, aceitando Yeshua como sendo Deus, como sendo Filho de Deus, o Verbo de Deus, do qual falaremos no segmento desta aula 7. Então trazemos aí o início, a introdução deste primeiro capítulo, o 7 de setembro, que para Israel era também uma passagem de ano lá, comemorando a entrada de novo ano, né? Entrada do novo ano, passando para o ano no calendário judaico, apesar das datas não coincidirem, e nesta introdução quero deixar dito que eles comemoraram agora, entraram no ano de 5.782. Rezam a história por trás da história, que eles perderam, né, a sua língua nativa devido às muitas perseguições, foram para muitos países. Nós vemos ali grandes acontecimentos que aconteceram ali, em grande perseguição em massa aos judeus, onde eles foram expulsos, perderam sua própria pátria, e com isso a sua língua nativa, a sua língua de origem, também se dissipou. Quando nós vamos pesquisar a história por trás da história, já existe muitos judeus que nem sequer falam a língua hebraica perfeitamente.
E já existe muitos segmentos do hebraico. Já não é só uma linha só do hebraico. Já existe muitas linhas, muitas raízes, muitas divergências. Devido a isso, né? Porque muitos perderam suas origens. Hoje já não tem mais o hebraico como era na sua origem. Mas chama-se agora um hebraico moderno. E uns concordam com uma palavra, com um vocabulário, outros não. Então há muitas divergências. Inclusive as datas do calendário judaico, eles tiveram que fazer um cálculo, segundo a história por trás da história, um cálculo computadorizado. E este cálculo deu em 5.000, agora no novo ano dele, estão lá no primeiro mês do ano, ainda na sua primeira semana, que coincidiu aqui com o nosso 7 de setembro, porque lá quando era 6 da tarde ele estava adentrando, para nós já estava findando e adentrando ao 7 de setembro, que é um grande aniversário da nossa cidade aqui, né? Grande aniversário para o Brasil, a data que se comemora a independência do Brasil, né? O 7 de setembro, que isto aconteceu no ano de 1822, a independência do Brasil. E agora eles estão ali comemorando o ano de 5.782, os judeus, que coincidiu com essa nossa data. No calendário da Bíblia, dá 6.265, pela Bíblia Sagrada, pela Escritura Sagrada, Palavra de Deus, calendário judaico na Bíblia. Mas eles, pelo computador, fizeram lá cálculos, né? Computaram e diz que o resultado era de 5.782, o ano em que estão vivendo. Eu, particularmente, creio mais na Bíblia Sagrada do que no computador. E fica a critério de cada um crer como bem quiser, porque nós temos o livre-arbítrio, mas a minha fé diz que a Bíblia é a palavra de Deus, próprio Jesus é o verbo, é a palavra, ele é a verdade, e a sua palavra, qual é também a palavra de Deus, o próprio Jesus, vamos ver no segmento desta aula, que ele diz que ele e o Pai é um só. Ele também é Deus com o Pai, ele revelou isso aos seus discípulos, e este foi o motivo que o levou à grande perseguição, né? E rejeição pelos próprios que eram seus, ou seja, Jesus era judeu, diz a Bíblia que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E hoje nós vemos aí, através de muitos segmentos judaicos, segundo pesquisas, a história por trás da história, que eles ainda hoje, muitos, né, não generalizando aqui, mas muitos, quase que na sua maioria, ainda não aceita Jesus como sendo o Filho de Deus, Deus conosco, Emanuel, sendo ele Deus também com o próprio Deus, o Verbo que estava com Deus e que era Deus, segundo a palavra de Deus. Muitos não acreditam, mas a nossa fé e o Espírito Santo que ele nos deu como penhor nos garante, fala dentro de nós, algo que segundo a Bíblia, aqueles que não receberam a Jesus, os quais rejeitaram, não conhecem, não receberam esse Espírito por o terem rejeitado. Então nós vemos aí que se não há o Espírito Santo, se você não recebeu o Espírito Santo, então não tem como você compreender as coisas do Espírito, como receber as coisas do Espírito. Então a nossa pátria amada Brasil, assim como muitos outros países que creram e receberam a Jesus, aonde a Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E assim como filhos receberem o seu Espírito como penhor. E diz a própria Bíblia que aqueles que receberam esse Espírito têm a mente de Cristo. Então compreende bem todas as coisas do Espírito. Louvado seja Deus por isso. A criação / aniversário do primeiro e mais antigo calendário. 6.265 anos de história e a história por trás de a história. E como está
este calendário nos dias odiernos. E como está este calendário nos dias odiernos? Até o final desta aula, você vai saber sobre como está, como também já foi relatado um pouco, como anda este calendário, né? Na verdade, este calendário agora, pelo cálculo computadorizado, já não condiz com o calendário da Bíblia, assim como o hebraico dos próprios judeus, também do povo israelita, povo que lá em Jerusalém, Tel Aviv habitam, de retorno aí agora à sua pátria, são agora novamente uma nação, tem uma cidade e tem um hebraico, porém, um hebraico moderno, e divergem muito entre alguns segmentos, porque lá se encontram muitas incertezas e muitas divisões. Esta é a grande realidade. Indo você até Israel, você vai ver as muitas incertezas, você vai encontrar mais de um local aonde Jesus foi crucificado. E esta é a história por trás da história. Aqueles que afirmam ser aqui, dizem com certeza que ali se deu a crucificação de Jesus. Do outro lado, outro segmento também aponta um outro lugar para a crucificação. E também dizem com certeza ser ali o local da crucificação, ou seja, há divergência. Assim também o túmulo de Jesus, aonde Jesus foi sepultado. Há também 2 túmulos, há também 2 referências a esta divisão, ou seja, a incerteza, a insegurança dos fatos, jamais podemos ter pela história em si, na terra em que tudo aconteceu, aonde aconteceu a história, você não consegue ter certeza, porque tudo diverge. É só pesquisar e nós podemos ter a certeza, não sou eu que falo, é a história quem conta e o calendário quem registra. Vemos aqui um texto, já que as bandeiras estão aí, unidas, né? Estão juntas, e nós temos essa história entrelaçada, na qual estamos a 8.000, quase 8.700 quilômetros distante desta pátria chamada Israel, mas o conhecimento deste judeu maravilhoso, esse Emanuel, esse Yeshua, deste Machia, que foi enviado por Deus e que estava no princípio com Deus. Este é o princípio no qual afirmou João Batista, que Yeshua, o verbo que era e que é Deus, e que estava com Deus. Que no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Elohim, Adonai, tudo são divergências do hebraico, né? O nome de Deus é Elohim, é Adonai, e se pesquisarmos tem até mais outros nomes. Ou seja, há divergência devido a divergências do hebraico. Então nós vemos aqui Gênesis ou Bereshit, capítulo 1, versículo 1, onde diz: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. É neste princípio aonde Deus fez a introdução do personagem central, do verbo, da palavra, da verdade, do caminho, do Yeshua, do Emanuel, Deus conosco, o qual ele próprio, vamos ver no decorrer desta aula, na Escritura Sagrada, ele próprio afirmando ser o verbo de Deus, ser a palavra de Deus, ser a verdade que estava no princípio com Deus, aonde ele revelou para os seus discípulos. E essa revelação chega até nós, cremos por fé, porque temos o Espírito Santo que confirma essa verdade dentro de nós, a qual é manifesta e compreendida por aqueles que possuem o Espírito Santo como um penhor. Assim nos deu o Messias e nos garantiu.
E falando do hebraico, já que estamos aqui citando algum texto em hebraico, os israelitas, os judeus, eles têm até razão em se acharem, se apropriarem desta língua que vos é nativa, mas eles não acreditam no Messias sendo Deus, como Deus. Não acreditam no Messias como sendo Deus, assim como ele afirmou. Por isso a Bíblia nos diz que eles o rejeitaram e até hoje, não na sua totalidade, não falo aqui com todos, mas em quase sua maioria, ainda hoje não aceita o Messias como sendo Filho de Deus, como sendo Deus, o Emanuel, Deus conosco, o qual ele revelou aos seus discípulos. E vamos ver mais à frente nos textos que seguem, que ele próprio disse: eu e o Pai somos um, ou seja, ele é Deus, assim como Deus. Esta autoridade lhe deu Deus. No princípio, criou Deus, Elohim, os céus e a terra. E neste princípio, foi aonde ele introduziu o Messias, o Cristo, introduziu a Jesus. O principal personagem da história, ele é a própria história, a própria palavra. E Deus o enviou, e ele ali falando com os judeus, escribas e fariseus, os homens, os mestres da lei, né? Ali, quando discorriam com ele sobre vários assuntos, ele disse que em João capítulo 5 e versículo 39, diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Dizendo ele aos escribas e fariseus que eles estudavam, examinavam as escrituras, eles eram o doutor da lei, conhecedores, mas de você examinais pensando ter vida eterna, mas estavam rejeitando a própria vida eterna, que é Jesus Cristo, que é a salvação, o Yeshua, o Hamashia, Deus conosco, o Emanuel, o verbo de Deus que estava no princípio com Deus e que era Deus. E todas as coisas, segundo João, quando falou dele, o verbo, disse que ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em ou por Cristo, mas na verdade é em Cristo. Baruch Elohim Vaivi Adoneinu Yeshua Hamashia Aer Bare Hanu Behal Behehard Ruha Bame Rohmin Barmash Yah. Louvado seja Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus. Foi nele, é nele que nós somos abençoados, o verbo de Deus que estava no princípio com Deus. É nele que nós temos todas as bênçãos espirituais. E vemos aqui que este texto nos aponta que antes deste princípio que acabamos de ver, de Bereshit capítulo 1, versículo 1, no que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, este Jesus Cristo, este Yeshua, este Machia, o Cristo de Deus, o verbo de Deus estava com Deus e ele é Deus. Vemos aí o texto bíblico que nos prova esta grande verdade. A continuação diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja bem, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do princípio que conhecemos, aonde iniciou ali o calendário, ou seja, o tempo, a contagem de tempo, a contagem de anos, como foi determinado por Deus através do seu calendário,
calendário bíblico, o calendário da Bíblia, o calendário de Deus. Deus, o criador do calendário, para que tivéssemos a certeza dos fatos da história, fatos que são verídicos da parte de Deus, porque Ele é a verdade. O próprio Filho disse: eu sou a verdade. E na verdade não há variação, não há dúvidas, e verdade jamais se confunde, jamais se contradiz. Então este é o calendário verdade de Deus, o qual está comemorando aí 6.265 anos. Aqueles que desejarem, adentrem a Bíblia e usem de boa matemática e de paciência. Antes peça a graça a Deus, que sempre nos dá. Peça a Ele conhecimento, entendimento e discernimento nas Escrituras Sagradas, que é possível que você também possa comprovar com seus próprios olhos essa data, com seu próprio entendimento. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes que este tempo que conhecemos, este tempo em calendário, tempo em existência, este mundo no qual vivemos, essa terra no qual pisamos, ela teve uma data em que ela surgiu ali na criação, quando Deus criou todas as coisas, criou também um calendário, criou o homem, tudo o que há. E pôs o homem no jardim do Éden, conhecemos a história de Bereshit, capítulo 1, a seguir. Conhecemos toda a história, já é bem conhecido porque essa história chegou até nós. Esse personagem central, ele próprio profetizou dele que o evangelho dele chegaria até os confins da terra. E aqui estamos louvando, glorificando e exaltando a Deus por este encontro destas bandeiras, desta palavra, deste evangelho, que chegou até nós através daquilo que ele falou em anos tão distantes, por volta ali do ano 4.200, 4.250 mais ou menos. Então ele já profetizava e agora, há muito tempo, né? Mas agora nós já vemos a plenitude do evangelho, né? Este evangelho que chegou aos confins da terra, tem chegado até nós e nós temos sido testemunha, porque ele disse: bem-aventurado sois vós, que não ouviram, mas creram. E esta palavra já se cumpriu em nós, em tantos outros países e outras nações, além de Israel, além das fronteiras de Jerusalém, ou de todo Israel, além das fronteiras. Este evangelho, por ter sido Yeshua HaMashiach, rejeitado pelos seus, para os quais ele veio se manifestar, nação escolhida, a qual Deus poria por cabeça, mas eles o rejeitaram o plano de Deus. E nós ficamos tristes em parte e completamente alegres, pedindo a Deus que se compadeça, que eles possam chegar ao entendimento e aceitarem o Filho de Deus, o Yeshua, assim como muitos judeus já o fizeram, e nós louvamos a Deus por isso. Já muitos judeus, muitos segmentos pregam Yeshua HaMashiach como Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo de Deus, sendo ele também Deus, assim como Deus o é, porque Deus deu todo o poder na mão dele. E todo aquele que desejar ser filho de Deus, assim como também é Yeshua HaMashiach, segundo a palavra, a Escritura Sagrada, diz que a todos quanto aceita, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual é Emanuel, Deus conosco, que Deus nos deu, o qual encarnou, ou seja, o Verbo encarnou, a palavra encarnou, segundo João, e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou junto de Deus. E Deus era o Verbo. Isso está falando a palavra, o Verbo, Jesus Cristo. Essa palavra se refere a Jesus Cristo. Em Gênesis, Bereshit, capítulo 1 e versículo 1. Bereshit, Hayar, Hadavar, Verhadavar, Hayar, Et, Haelohim, Velohim, Hayar, Hadavar. Louvado seja Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, HaMashiach, estava no princípio com Deus, e como vimos em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1,
versículo 3 e 4, onde vemos ali que ele já era antes desse princípio, no qual o princípio da criação, onde Deus criou todas as coisas. E Yeshua HaMashiach já estava junto com ele era o verbo de Deus, ele era Deus e estava com Deus, ou seja, vemos a confirmação da palavra pelo próprio Yeshua, onde ele diz, eu e o Pai somos um. Então, se Deus é Deus, Jesus Cristo, seu Filho, é Deus, assim cremos pelo Espírito Santo que ele nos deu, o penhor, a garantia, a certeza, a alegria de ver saltitar dentro de nós esta fé dada por Deus, através do Espírito Santo que ele nos concedeu. Aqui está a afirmação da Escritura Sagrada, é a maior revelação e confirmação de Deus, que veio para o que era seu e os seus não receberam. Palavra do próprio Yamashua, Yamashia, é Jesus Cristo, Filho de Deus, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual é o verbo de Deus, o qual aqui em João capítulo 10, versículo 30, ele próprio fez essa afirmação. Quando Filipe o indagou, disse, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, como podemos conhecer o caminho. Ele disse, há tanto tempo eu estou convosco, Filipe, e não conheces o Pai. Então ele fez essa grande revelação. Eu e o Pai somos um, ou seja, ele é Deus e eu sou Deus. No seu nome já está confirmado na Escritura, e a nossa oração é que todos os judeus, todos os israelitas venham ao pleno conhecimento da verdade e também o recebam para que possam ser verdadeiramente filhos de Deus. Porque em um grande debate, um discurso de Jesus com aqueles que eram verdadeiramente, pela sua genética, filhos de Abraão, quando discorriam ali, querendo eles contender com Jesus sobre as verdades que Jesus lhes falava, sobre as revelações que Jesus dizia que ele era antes de Abraão, o que eles diziam ser seu pai pela genética o era, Jesus os chamou de filhos do diabo. Por quê? Porque estava rejeitando ao próprio Deus, e Jesus afirmou, é a Escritura Sagrada, não sou eu. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, faziam a mesma obra e me amava, porque Abraão hesitou por ver o meu dia e o viu. E nisso eles rejeitando a Jesus, criticando de Jesus, assim o rejeitaram e naquele momento quiseram apedrejar o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus conosco, Emanuel. Que Deus os abençoe, que possam eles abrirem o seu entendimento, aqueles que ainda não acreditaram, aqueles que não receberam, e todos quanto ouvirem a sua palavra, possa receber e se tornar assim filho de Deus pelo poder de Deus, recebendo a grata experiência e felicidade, a bem-aventurança do Espírito Santo habitando em cada um. É maravilhoso. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos ou estações determinados e para dias e anos. Gênesis capítulo 1, versículo 14, como está o calendário nos dias odiernos. Como está o calendário nos dias odiernos. Este calendário, aonde aqui está, em hebraico, a Escritura Sagrada, Vaiomer Elohim, Yehi, Meorot, Berequia, Ha-Shamaim, Lehaveliu, Bein, Hayom, Oveim, Halayalah, Verrayu, Leatot, Alemoadim, Aleiamim, Veishanim. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite,
e sejam eles para sinais e para tempos ou estações, determinados e para dias e anos. Está bem claro e bem explícito na Escritura Sagrada, o dia 4 da criação de Deus, em Bereshit capítulo 1, versículo 14, no princípio, o livro do Gênesis, o livro do princípio, a criação do calendário de Deus. Este registro desde a criação na primeira semana até os dias de hoje, onde se comemora 6.265 anos de história, pela história que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja Deus. Conhecendo o livro, a importância do calendário, a história é verdade, há 6.265 anos. Aí está o nosso livro, no qual nós editamos, aonde você encontra o calendário da Bíblia. Com facilidade você vai compreender e comprovar, através da leitura deste livro. Que Deus abençoe, que um dia ele possa chegar ao seu conhecimento e você ter nas mãos a prova viva e você ser testemunha ocular daquilo que está lendo, daquilo que está conhecendo e compreender a cronologia deste livro. Louvado seja Deus por este grande presente que ele nos concedeu. Glorifico e exalto a Deus por tamanha bênção. Louvado seja Deus. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se e obrigado por participar da nossa videoaula e que Deus te abençoe. Autor J.C. Nóbrega, conhecendo o livro, o calendário mais antigo, a sua data de criação. Pergunte, comente e tire suas dúvidas, crescendo na graça e no conhecimento.